vereadoras, sobre a proteção de Deus e pela vontade do povo de Cacaulândia, declaro aberta a presente sessão, havendo quórum regimental, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão ordinária de 7 de 10 de 2013 às 19h30. 77ª sessão ordinária do segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da sexta legislatura. Pequeno expediente. Leitura e votação da ata da 73ª sessão ordinária. Leitura da matéria do expediente. Leitura do comunicado 2104 do Fundo Nacional da Educação. Leitura do ofício 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 622, 623 e 624 do Executivo Municipal. Leitura da indicação 1180 de autoria do vereador Everaldo Falcão. Leitura da indicação 1181 de autoria do vereador João Martins Lisboa Neto. Leitura da indicação 1182 de 2013 de autoria do vereador Josivaldo Santos das Ilhas. Leitura da indicação 1183 de autoria da vereadora Neuza Aquino Vieira. Uso da tribuna, grande expediente, para vaga dos vereadores inscritos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata. Ata da 76ª sessão ordinária do segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da sexta legislatura em 30 de setembro de 2013 às 19h30. Aos dias 30 do mês de setembro do ano de 2013 às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Cacaulândia, reuniram-se, sob a presidência do vereador Everaldo Falcão Metzger André do PPS, secretariado pela vereadora Neuza Aquino Vieira do PSB. A ordem regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Aladir Isidoro de Oliveira do DEM, Ana Paula Salles de Carvalho do PT, Adeli Gomes Ribeiro Bissoli do PSB, Antônio Pereira do PTN, Hélio César Nomé de Oliveira do PTN, Josivaldo Santos das Ilhas do PDT e João Martins Lisboa Neto do PNN. Verificada a existência de número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhora secretária, procedeu a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida, foi aprovado com retificação na fala da vereadora Andeli, sendo que a fala da vereadora Ana Paula, que pede a parte, ela cita o programa Mais Educação. E após ler-se fala da vereadora Andeli. Grande expediente. Leitura e votação da ata da 73ª sessão ordinária. Leitura do ofício 2002 do Gabinete da SES. Leitura da indicação 1178 de 2013 do presidente Everaldo Falcão Metzger André. Leitura da indicação 1179 de 2013 de autoria da vereadora Adeli Gomes Ribeiro Bissoli. Leitura do ofício 600 de 2013 do Executivo Municipal. Leitura da ordem do dia. Leitura e votação da emenda ao projeto 632 de 2012. Leitura e votação da emenda ao projeto de lei 681 de 2013. Votação dos projetos de leis número 638 e 681 de 2013. No horário do pequeno expediente, não houve oradores. No grande expediente, usa a tribuna, vereador Antônio Pereira, que cumprimenta a todos e fala da reunião que teve com o presidente de todas as associações sobre a agricultura no município. Relata sobre o município de Cacaulândia, sobre os comércios e cita alguns comércios que estão sendo prejudicados com a falta do matador. Fala sobre os pequenos produtores que estão sendo prejudicados. Relata sobre o município de Jaru, sobre o parcelamento do IPTU e aborda sobre o povo de Cacaulândia, sobre o diário prazo para o pagamento da dívida e parabeniza a prefeita de Jaru. Fala sobre a reunião que foi convocada pela vereadora Andeli e o vereador Antônio. Relata a preocupação de todos em relação aos ônibus escolares, com os alunos, com a educação.
Fala da notificação que o dono da empresa recebeu. Relata o compromisso que a assessoria jurídica assumiu diante dos vereadores em relação ao transporte escolar. Relata a preocupação sobre o IPTU que a maioria não pagou e fala de buscar soluções para o futuro. O vereador Everaldo Falcão cumprimenta todos e fala da discussão dos maiores problemas nesse primeiro ano de mandato. Relata a reunião que teve com a Polícia Militar com temas importantes para o desenvolvimento e segurança ao município de Cacamonte. Fala da reunião que teve no Centro Cultural na sexta-feira e faz esclarecimento sobre a questão da compra do leite. Relata sobre a educação, sobre a paralisação dos professores em educação. Fala da sensibilidade por parte dos profissionais, aborda o tema sobre a valorização dos professores e deixa seus parabéns aos profissionais e ao Sinter. Vereadora Ana Paula cumprimenta a todos e relata a visita que teve com o padre Tom, Alice e Lazim e a participação dos vereadores, relatando a necessidade do município. Parabeniza todos os profissionais em educação, sobre a reivindicação, fala sobre o déficit do município e relata sobre o merecimento e reajuste dos profissionais. Fala da responsabilidade dos profissionais em não paralisar. Fala da secretária de Educação. O vereador Everaldo pede a parte e fala sobre a educação. A vereadora, com a palavra, relata sobre os profissionais em educação, fala da visita do comandante em relação à ligação do Poder Legislativo e Polícia Militar. Fala sobre o PM-MUC e relata sobre a apuração da PM em relação ao acontecido. A vereadora Andeli Gomes Ribeiro Bissoli cumprimenta a todos, parabéns aos profissionais da educação por não aderirem à greve e relata sobre o transtorno que a greve teria a todos. Aborda o tema sobre o piso salarial dos professores, fala sobre as leis em relação ao piso salarial dos professores e do cumprimento da União em relação à ajuda para o município. Relata sobre o Sinter e sobre as greves no país, fala dos dias que o Sinter não respeitou e fala que todos têm que lutar pelos direitos, sim. Relata a felicidade em haver a possibilidade das coisas acontecerem conforme está na lei. Relata a resposta do ofício do SES. Fala sobre as verbas destinadas a este município para a Secretaria de Ação Social, construção de um ateliê de costura, compra do ônibus e reforma no prédio. Mas essa reforma foi cancelada, mas que não tinha recurso ao chegar ao banco para essas obras. Fala da reunião que teve sobre o transporte escolar, relata a preocupação com os alunos do município. Aborda o tema sobre os comentários dos professores e parabeniza mais uma vez ao secretário de Educação por conseguir que o Sinter não aderisse à greve. Parabeniza o vereador Antônio Pereira pela sua fala. O vereador João Martins cumprimenta a todos e fala de sua visita na lista 20 do TB80. Relata o trabalho do secretário de Agricultura naquela linha e que depois fará o trabalho no setor chacareiro. Aborda o tema de Centro Cultural no município, onde o vereador procurou o secretário de Educação para falar sobre o assunto. O vereador Josivaldo Santos cumprimenta todos os presentes e agradece ao secretário de Obras e ao prefeito pelo cancelamento da lista 5. Ele fala do canal, da inundação e a água parada. Parabeniza o secretário de Educação pelos trabalhos em relação à paralisação e fala do entendimento do Sinter em relação à adequação dos salários dos servidores. Relata os projetos de leis para votação nessa casa. Fala sobre o senhor que será homenageado com o nome do estádio. Fala sobre a abatedouro que será muito viável para o município. Relata sobre o IPTU no município e sobre a população em geral. O vereador Hélio César cumprimenta a todos os presentes e fala sobre a educação. Relata que alguns professores não gostaram de ouvir em relação às finanças do município. Fala ainda sobre o aumento que deveria ser para todos, não só para a educação. Relata sobre as devoluções das finanças no próximo ano. Fala sobre a greve no fim do ano que prejudicaria os alunos. Relata os subsídios dos funcionários que está defasado desde o ano passado. Fala que todos os funcionários municipais deveriam ter reajuste salarial. Fala da cobrança em relação ao cemitério que está precisando de limpeza. Relata sobre a falta de monitores nos anos escolares
e fala sobre os ônibus escolares do município. Fala sobre as licitações que foi feita para a contratação dos ônibus escolares. Relata que a assessoria jurídica fez o compromisso de justificar a contratação dos ônibus. O vereador Andeli pede a parte e fala sobre o pregão eletrônico. O vereador Hélio relata sobre a amizade que tem com o vice-prefeito, mas não é só por isso que está falando sobre esse assunto, e sim pelo fato da empresa fazer um bom trabalho, que o município não pode parar com os trabalhos por perseguição política. Fala sobre a polícia militar e sobre a perda de seu irmão, parabeniza a ação da polícia, fala sobre o projeto do comandante em relação às urnas para serem colocadas em pontos estratégicos no município para denúncias. Vereadora Neuza Aquino cumprimenta a todos, fala sobre a cobrança ao prefeito e secretário de obras em relação ao setor chacareiro. Relata sobre sua indicação que ainda não foi atendida. Relata sobre a Lei 506 de 2005 e sobre a emenda que foi feita nessa Casa de Leis em relação ao IPTU. Repete que essa lei não fique nas gavetas. Fala da isenção do IPTU. Ordem do dia. Leitura e votação da emenda ao projeto-lei 632/2012. Leitura e votação da emenda ao projeto-lei 681 de 2013. Votação dos projetos 632 e 681. Passando para a votação da emenda ao projeto 632, que vem em votação nominal. A secretária faz a chamada votando os seguintes: Ana Paula Salles de Carvalho, Adeli Gomes Ribeiro Bissoli, Aladir de Oliveira, Antônio Pereira, Hélio César Mamede, João Martins Lisboa, Josivaldo Santos e Neuza Aquino Vieira. Votaram 8 vereadores com expressão sim. Sendo assim, foi aprovada a referida emenda. Votação ao projeto 632. Em votação nominal, os vereadores Ana Paula Salles de Carvalho, Adeli Gomes Ribeiro Bissoli, Aladir de Oliveira, Antônio Pereira, Hélio César Mamede, João Martins Lisboa, Josivaldo Santos e Neuza Aquino. Votaram 8 vereadores com expressão sim. Sendo assim, foi aprovado o referido projeto. Votação à emenda ao projeto de lei 681/2013. Em votação nominal, votaram os seguintes vereadores: Ana Paula, Adeli Gomes, Antônio Pereira, Hélio César, João Martins, Josivaldo Santos e Neuza Aquino. Votaram 8 vereadores com expressão sim. Fica aprovada a referida emenda. Votação ao projeto 681. Em votação nominal, os vereadores votaram Ana Paula Salles, Adeli Gomes, Aladir Isidório, Antônio Pereira, Hélio César, João Martins, Josivaldo Santos e Neuza Aquino. Votaram 8 vereadores com expressão sim. Fica aprovado o referido projeto. Passando para as explicações pessoais, usa a tribuna o vereador Aladir Isidório, que cumprimenta a todos os presentes em fala do recurso do deputado Adelino Falador a esse município. Relata a contrapartida do Executivo. Fala dos recursos do deputado Carlos Mário. Fala dos ar-condicionados que o deputado Adelino está cobrando a instalação dos mesmos. Relata sobre a visita que teve na escola Valdir Berton. Fala das indicações que não foi atendido pelo prefeito. Fala do asfalto, sobre a recuperação do mesmo. Relata sobre a água parada no município. O presidente coloca o Poder Legislativo à disposição de todos, declara encerrada a presente sessão, do que para constar. Eu, Neuza Aquino Vieira, lavrei presenteado, será lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa diretora. Senhor presidente, faz a chamada para a tribuna livre ao ex-vereador Ismael Barbosa, com o tema saúde. Solicito ao plenário se há alguma retificação a ser feita. Não havendo retificação, passamos à votação. Os vereadores que for favorável à ata, queiram se manifestar. Os contra. Quem for favorável à ata, fica quietinho. Os contra se manifestem. Então a ata fica aprovada por 6 votos favoráveis e um voto contrário. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da matéria do expediente. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado 2104. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Cacaulândia. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Parcela 8ª,
data 18/9/2013, valor de R$ 8.887,02. Ofício 610. Excelentíssimo Senhor Everaldo Falcão Metzger. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vimos por intermédio do presente reportar-nos a indicação de número 1175 de 2013, feita pelo Excelentíssimo Senhor Hélio César Momed de Oliveira. Informamos que a capela já se encontra em condições de uso, quando necessário. A responsabilidade das chaves fica com a Secretaria de Ação Social. Sem mais para o momento, atenciosamente, Prefeito Municipal Edmar Ribeiro Amorim. Ofício 611. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vimos por intermédio do presente reportar-nos a indicação de 1176 de 2013, feita pela Excelentíssima Senhora Ana Paula Salles de Carvalho. Informamos ao Secretário de Obras, Senhor Moacir Deste, para que sejam tomadas devidas providências. Sem mais por o momento, atenciosamente, Edmar Ribeiro Amorim, Prefeito Municipal. Ofício 612. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, ouvimos por intermédio do presente reportar-nos a indicação de 1170, 2003, feita pelo Excelentíssimo Senhor Aladiz Isidoro de Oliveira, que refere-se à reforma das pontes da linha C25. Informamos que as mesmas já foram recuperadas. Sem mais para o momento, atenciosamente, Prefeito Municipal Edmar Ribeiro Amorim. Ofício 614. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vimos por intermédio do presente reportar-nos a indicação de 1178 e 1179 de 2013, feita pelo Excelentíssimo Senhor Everaldo Falcão Metzger André. Encaminhamos ao Secretário de Obras para que providencie a limpeza. Aproveitando o momento, informamos que às vezes não estamos atendendo vossas solicitações com agilidade, pois estamos com dificuldade em mão de obra, devido ao fluxo de mão de obra e o número de funcionários do Secretário de Obras está reduzido no momento. Sem mais para o momento, atenciosamente, Prefeito Municipal Edmar Ribeiro Amorim. Ofício 615. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vimos por intermédio do presente reportar-nos a indicação de 1174 de 2013, feita pelo Excelentíssimo Senhor Antônio Pereira. A solicitação foi encaminhada ao Secretário de Educação, Senhor Erlan Monteiro Gambarini, para que sejam tomadas devidas providências. O secretário nos informou que no dia 16 de nove de 2013, através do processo 263 de 2013, já havia sido empenhado e estava aguardando o produto ser entregue. Sem mais para o momento, Prefeito Municipal Edmar Ribeiro Amorim. Ofício 616. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vimos por intermédio do presente reportar-nos ao requerimento de número 611 de 2013, feito pelo Excelentíssimo Senhor Hélio César Momed de Oliveira, referente à solicitação da folha de pagamento dos servidores. Nos colocamos à disposição, ficando a critério da consulta de todos os processos da folha até o momento. Sem mais para o momento, atenciosamente, o Prefeito Edmar Ribeiro Amorim. Ofício 617. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vimos por intermédio do presente reportar-nos a indicação de 1171 de 2013, feita pelo Excelentíssimo Senhor Aladiz Isidoro de Oliveira. Já havíamos informado a empresa que está executando a obra e o problema foi solucionado. Sem mais para o momento, atenciosamente, Prefeito Municipal Edmar Ribeiro Amorim. Ofício 622. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vimos por intermédio do presente reportar-nos a indicação de 1177 de 2013, feita pela Excelentíssima Senhora Ana Paula Salles de Carvalho. Encaminhamos ao Secretário de Obras, Senhor Moacir Deste, para que, dentro das possibilidades, seja recuperado todas as pontes. Sem mais para o momento, atenciosamente, Prefeito Municipal Edmar Ribeiro Amorim.
Ofício 623. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vimos por intermédio do presente reportar-nos a indicação de 1173 de 2013, feita pelo excelentíssimo senhor Antônio Pereira, informando-nos que estamos aguardando a reforma de todas as escolas com o projeto do FNDE no módulo par, escola completa com 6 salas. Situação atual do projeto em diligências. Esperamos que possamos dar mais confortos aos alunos e servidores daquela escola o mais breve possível. Sem mais para o momento, atenciosamente, Prefeito Municipal Edmar Ribeiro Amorim. Ofício 624. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vindo por intermédio do presente, reportarmos a indicação de número 1172, feita pelo excelentíssimo senhor César Amédio de Oliveira. Comunicamos à secretária municipal de saúde, senhora Eliana Terezinha André Médici, para que tome as devidas providências. Sem mais pelo momento, preciosamente, Edmar Ribeiro Amorim, prefeito municipal. Indicação 1180 de 2013. Indica ao prefeito municipal Edmar Ribeiro Amorim que faça um reajuste no sinal da TV aberta em nossa cidade. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois as pessoas que não dispõem de antenas parabólicas estão reclamando da qualidade do sinal. Além disso, solicito ainda que seja disponibilizado o nome e o telefone da pessoa responsável para que os usuários possam estar procurando na possibilidade de levar os reclamos. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2013, de autoria do vereador Everaldo Falcão Médici, que era mulher do PPS. Indicação 1181 de 2013. Indica ao prefeito municipal Edmar Ribeiro Amorim que viabilize junto à Secretaria de Obras para fazer a recuperação da ponte de travessão B80 perto do lote do senhor João Moraes. Justificativo. A presente indicação se faz necessária, pois a referida ponte apresenta um buraco na cabeceira. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2013, de autoria do vereador João Martins Lisboa Neto, do PMN. Indicação 1182 de 2013. Indica ao prefeito municipal Edmar Ribeiro Amorim que viabilize a construção de uma cerca de proteção ao redor do lago da praça em frente à rodoviária. Justificativo. A presente indicação se faz necessária pelo motivo de que, naquele lugar, será um local de diversão de crianças de todas as idades, tornando perigoso. Haja vista que será um lago com aproximadamente 1 metro de profundidade. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2013, de autoria do vereador Josivaldo Santos das Virgens do PDT. Indicação 1183 de 2013. Indica ao prefeito municipal Edmar Ribeiro Amorim que coloque na fachada do Centro de Fisioterapia o nome Edir Ucler Guevara. Justificativo. A presente indicação se faz necessária de acordo com a Lei Municipal 505 de 2011, datada 21 de setembro. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2013, de autoria da vereadora Nilza Aquino Vieira, do PSB. Quero registrar as presenças do Anselmo, do Manuel Batista, do Rodrigo, da sua esposa Maria, do Carlos, do Alemão, do Manuel da farmácia, do Ideu, da secretária de Ação Social Cleonice, da Márcia, esposa do vereador Hélio César, das professoras e funcionários da educação, a Janete, a Edileuza, que são professoras, a Jordânia, que é da parte técnica da Escola Nelson. Eu quero aproveitar aqui a presença da secretária de Ação Social,
e no que diz respeito à indicação do vereador Hélio César em relação ao funcionamento e do vereador Josivaldo da Capela Municipal, a resposta do Executivo diz que reportando a indicação de número 1175/2003, feita pelo senhor vereador Hélio César Mamed, informamos que a capela já se encontra em condições de uso quando necessário. A responsabilidade da chave fica com a Secretaria de Ação Social, de maneira que eu cobro aqui da Secretaria de Ação Social, reforço a indicação, que ela está ainda na fase de construção em condição de uso, mas ela não está limpa. E se é para a pessoa que for utilizar, nós não sabemos quando que vai acontecer o óbito na cidade, solicita a secretária que faça o mais rápido possível, já que está sob sua responsabilidade, a limpeza de limpar, de varrer e tal, e ficar realmente pronta. No que diz respeito à água, a cadeira pode ser improvisado, mas assim, quem olhar lá vê que ainda não está em condição de uso. Então eu reforço aqui a indicação do vereador Hélio César, pedindo que faça a limpeza tanto da parte interna quanto da parte externa, no que diz respeito a algumas gramas, alguns matos, que é pouca coisa, talvez se resolva em meio dia de serviço de uma pessoa só. Então não há necessidade de se fazer uma indicação, formalizar uma indicação, uma vez que também serve como indicação a indicação verbal. Eu espero que a secretária possa estar atendendo e contemplando aqui a indicação dos vereadores, que é exatamente tornar aquela capela utilizada. Fugindo das formalidades da casa, né? Eu soube hoje da notícia, a Rosa me chamou para receber as chaves, aí eu até comentei com as meninas lá e elas disseram, não, secretária, não vamos adiantar muito não, porque ninguém tem que estar com pressa de usar aquilo não. Mas amanhã eu vou providenciar, tá, presidente? Por favor, para que a gente possa realmente estar. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o vereador Josivaldo, no expediente, só ponderar algumas situações. Primeiro é que o mês de outubro é o mês rosa, que é o mês, exatamente uma campanha feita pelo governo federal, que deve ser desencadeado, que é a questão da saúde da mulher. É necessário que estejamos fazendo essa campanha para que as mulheres, muitas mulheres morreram e morrerão de câncer, que isso não seja por falta de publicidade, nem por falta de acesso à saúde. O mês de novembro é o mês azul, é o mês da saúde do ano. Pedir para os vereadores para que amanhã possa estar passando aqui na Câmara, de preferência depois das 11 horas, nós vamos fazer um documento assinado por todos os vereadores e será levado a Porto Velho na quarta-feira. Não sei se os vereadores já estão sabendo, mas a polícia, a Força Nacional deixa a cidade. A informação que temos do comando da Polícia Militar de Ariquemes, o comandante Ened, é que é de forma temporária, que deverá retornar uma outra equipe no mês de novembro, tão logo se formem alguns policiais. Mas é nossa obrigação cobrar, pedir e deixar a comunidade mais tranquila, uma vez que a polícia, a Força Nacional, é uma polícia estratégica e muito contribuiu para a segurança do município de Cacaúna. E também será feito um ofício, um documento ao diretor do DR, Dr. Lúcio Mosquinho, para que a gente possa estar pedindo apoio ao Dr. Lúcio, ao governo do Estado, em um problema sério que nós temos aqui no município, que é colocar terra nas valas laterais do eixo do canal, pois o serviço, a Fundação Nacional está aditivando o contrato, deverá ser no valor de 400 a 700 mil reais, para que haja 20 bocas de lobo em cada lado, absorvendo a água externa, que não é a água do rio. Mas para isso, como contrapartida, ficou acordado que o município deverá se encarregar da questão da terraplanagem. E nesse momento crítico agora, final, início de chuva, é muito difícil tirar as máquinas da área rural. Então a gente vai fazer um documento, vamos levar para Porto Velho, porque o Estado já foi parceiro
do município de Jorge Teixeira, o estado foi parceiro do município de Vale do Anari, de vários outros estados. E nós temos um maquinário muito próximo aqui, que é na RO 010. Nós vamos tentar sensibilizar o diretor para que ele possa fazer essa parceria, porque eu acredito que com 2 ou 3 dias possa se fazer muito para resolver o problema do canal e das residências aqui que estão sendo prejudicadas com a água da chuva, né? Então eu gostaria que os vereadores amanhã, por volta de 11 horas, quando o documento vai estar pronto, que assinasse o documento coletivo para a gente estar levando para Portugal. Eu tive essa semana passada lá em Ariquemes, juntamente com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Batista, visitando a Casa dos Conselhos. E o Batista ficou acordado naquele momento que vai reunir todos os conselhos municipais de Cacaulândia para que a gente possa, Batista, estar fazendo uma reunião, mostrando o projeto da Casa dos Conselhos de Ariquemes, tentar, vereadores aqui presentes, tentar fazer aquele mesmo trabalho que tem lá em Ariquemes. Conselho não deve ser conselho de pasta. O conselho não deve se reunir só no momento que precisa. O conselho não deve o conselheiro simplesmente receber a ata e assinar para reverenciar alguma coisa, algum bem que vem para o município. O conselho é muito importante, os conselhos. Então, dentro dessa importância, nós, Câmara de Vereadores, juntamente com os conselhos municipais, aí eu passei essa missão para o Batista, solicitei do Batista que ele, que é um conselheiro ativo, possa estar convidando todos os presidentes e conselhos e outros membros dos conselhos para a gente estar fazendo uma reunião. E a Marli Fogaça, que é uma pessoa muito focada na questão de conselhos, juntamente com a assessoria dela, que possa vir aqui para a gente estar explanando sobre um local adequado, Josivaldo, para que os conselhos possam estar se reunindo nas datas pré-estabelecidas. Fica aqui a nossa reivindicação. E agora sim, a palavra fica aberta por 10 minutos ao vereador Josivaldo Santos das Virgens. No grande expediente, não houve hora 2 para o pequeno expediente. Eu já pulei logo, não está vendo aqui. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores aqui presentes, comunidade, achávamos que não ia dar pouca gente, realmente a comunidade está comparecendo a cada sessão, e cada sessão lotando aí o plenário, interessado em saber dos andamentos do nosso município. A minha passagem aqui na tribuna é bem rápida, falar daqui da indicação ali já que a praça já foi entregue, então agora fica a responsabilidade do prefeito, então a gente já começa a fazer alguns ajustes, E aqui, até o alemão ainda está por aqui, foi a indicação, na verdade seria a indicação popular, que é dele, mas ele nos procurou e falou, e a gente analisou e viu que realmente tem necessidade, uma vez porque várias crianças, nossa preocupação seria com aquelas crianças pequenininhas, que vai querer correr ali e pode acabar caindo dentro daquele lago, que vai estar com mais ou menos 1 metro de profundidade. Então, essa é a nossa preocupação e parabéns aí à comunidade que está participando, indicando as reivindicações. Mas também gostaria de estar aqui dizendo que já está no ar uma ferramenta, hoje com a tecnologia, acho que nós temos que se adequar. Nós temos aí Facebook, Twitter, a página da internet, a página do vereador Josivaldo, www.vereadorjosivaldo.com. Lá você vai conhecer a história do vereador Josivaldo, a sua atuação parlamentar, os seus requerimentos, indicações, projetos. Lá você tem as fotos também, quiser visualizar as fotos dos eventos. Eu ia apresentar aqui, mas o retroprojetor está com problema, então desde já eu já deixo como lançado. Nós temos lá também um link em direito do cidadão, toda a Constituição, estatutos. Nós temos também lá o site da Câmara, da Prefeitura, então, e também temos Fale com o Vereador. Tem uma opção lá que você pode estar mandando suas sugestões de projetos, elogios, reclamações e críticas. Nós aceitamos crítica também. Então a gente está aberto aí. Então, declaro aqui lançado o site www.vereadorjosivaldo.com. Gostaria que vocês ajudassem a divulgar, que vai ser uma ferramenta que vai estar contribuindo aí para o desenvolvimento do nosso município. Obrigado.
requerimento do L0 foi assinado por quase todos os vereadores dessa Câmara. Eu gostaria que a Excelência fizesse uma iniciativa para a Prefeitura, por cumprimento, né? Os 15 dias, o requerimento a gente precisa que seja cumprido, sob forma de descumprimento da lei orgânica, né? Eu gostaria que está assinado. Só para esclarecer, vereador, a gente está muito atento desde quando aconteceu o fato lá. Ocorre que a informação que eu tive é que houve um lobby direto do vereador Hélio César com a secretaria, e sendo ele o autor do requerimento, ainda que fira o regimento da casa, eu não quis passar por cima da determinação nem do lobby feito pelo vereador. Mas agora, né, agora nós vamos fazer isso porque eu presenciei a ligação do vereador para a secretária, e já que a indicação, a preposição é do vereador, e houve um lobby direto no sentido de relaxar o prazo, dificuldade de impressora, aí a gente não fez essa menção porque foi o vereador que fez a indicação, a gente respeita, mas é justa, e a gente está aqui para fazer com que cumpra o regimento, que é a nossa lei, né? Eu quero, é pertinente a indicação do vereador, porque também interessa a todos nós aqui. O vereador Toninho está com toda a razão, esse dinossauro dessa casa aqui, o homem que fez, foi o vereador constituinte que fez a Constituição do município e o regimento interno. Mas nós estamos atentos para cobrar. Não havendo vereadores inscritos para o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Nada consta. Não havendo matéria na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Não havendo vereadores inscritos para explicações pessoais, agradeço aqui a presença de toda a comunidade, reforço aqui o compromisso dos vereadores para que a gente possa estar nos embasando no documento para se enviar para o DR e para o comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia, pedindo o retorno imediato, tão logo seja possível, dos policiais da Força Nacional nessa cidade, que é o clamor não só dessa casa, como do comércio local e da população de modo geral. Pelo Banco do Brasil, das agências, das instituições. Tá? Agradeço aqui a presença de todos, coloco o poder legislativo à disposição de todos. Solicito a senhora secretária que lave a presente ato e declare encerrada a presente sessão.